Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre cinismo, a escola cínica em filosofia. Primeiro, o significado do nome. Cinismo, do grego, vem de kinos, ou kinikos, que vai significar cão, ou como um cão, fazendo referência ao comportamento desses filósofos. É provável que inicialmente tenha começado como uma ofensa, talvez igualando eles a estrangeiros, pois estrangeiros em Atenas poderiam caminhar pelas ruas da cidade, mas não poderiam comprar coisa alguma, comprar um imóvel. Eles não pertenciam realmente à cidade. Tá? Talvez então fazer uma referência a estrangeiros na cidade de Atenas, se bem que não se tratava necessariamente de estrangeiros, ou simplesmente ao cão, ao animal cão, o cão vadio, aquele cão de rua, vira-lata, a forma como ele vive. Então, começou como provavelmente como uma ofensa, mas estes filósofos gostaram do nome, e eles próprios passaram a se intitular cínicos, uma referência ao cão, tá? E a ser como um cão. Faço referência ao fundador, o Antístenes, que nasce em 444 ou 445 e vem a falecer no ano de 365 ou talvez 370 a.C. E o seu principal discípulo e aquele que ficou mais conhecido dentro da escola cínica, que é o Diógenes de Sinope, que nasce no ano de 413 e vem a falecer no ano de 324 a.C. A escola cínica ela foi fundada na cidade de Atenas por volta do ano 400 a.C. pelo Antístenes. Quando eu falei que cínico se refere a cão, é porque, veja, eles viviam completamente livres na cidade, da mesma forma que os cães. E, inclusive, até com relação às suas necessidades fisiológicas. Ou seja, comer, beber, fazer xixi, defecar, sexo, todos esses eles faziam em público. Tá? Já iríamos falar disso. Vamos pensar o que representa esse sistema filosófico. Eles se consideram cosmopolitas, ou seja, cidadãos do mundo, não têm propriedades, somente as propriedades realmente necessárias à sua sobrevivência. Nenhuma mais, nenhuma propriedade desnecessária. Eles são contra o conforto, eles não buscam conforto, nem a riqueza. Então, essas seriam as principais características do cinismo. Eu falei do cão, mas há uma outra possibilidade para o nome. Os primeiros cínicos se reuniam num ginásio próximo da cidade de Atenas, que seria Sinosarco. Então, esse quino poderia vir do nome do ginásio. Uma outra possibilidade que vocês vão encontrar em alguns comentadores. Os cínicos, como eu falei ainda há pouco, não se incomodavam em praticar qualquer atividade fisiológica em público. Urinar, defecar, tá? Não, para eles era algo normal. Eles se opunham às imposições sociais, às restrições sociais. Eles entendiam que nós deveríamos retornar à nossa natureza humana, que é uma natureza animal, e nos afastarmos dessas imposições sociais. E veja bem, eles se assemelhavam muito ao que seria hoje um mendigo caminhando pelas ruas da cidade. O Antístenes, o fundador do movimento, ele foi discípulo primeiramente do Gorgias, depois do Sócrates, e o Antístenes teve como discípulo ao Diógenes, que também era conhecido como o cínico ou o cão. A influência da retórica e do sofista Gorgias está bem presente no movimento, como também os aspectos morais e éticos, então, presentes na filosofia socrática. Esse movimento está presente dentro do helenismo, mas também deve ser considerado como uma das escolas socráticas menores. Lembra?
Falei ainda há pouco, o Antístenes foi discípulo de Sócrates. Então ele funda uma escola que, em contraposição à de Platão, passa a ser uma das múltiplas escolas socráticas menores. O Diógenes, por sua vez, ele é natural da cidade de Sinope, mas dali ele se muda para a cidade de Atenas e vai terminar sua vida na cidade de Corinto. Dizem que a tradição nos diz que o Diógenes vivia em um barril. Se bem que vocês vão encontrar em diversos comentadores, é correto, a não existência de barril de madeira com aquela haste de ferro em volta segurando, que não existia naquela época histórica. Então seria algo à semelhança de um barril, talvez um vaso, um jarro grande, tá? Mas de qualquer forma a tradição nos fala no barril, ou algo à semelhança de um barril, que seria a morada dele, onde ele vivia, dormia. Então ele teria como posse esse barril, a sua túnica, que é a roupa, somente a roupa do corpo, um cajado, que também era um símbolo de uma arma, o cajado, e um saco para colocar o pão. Além disso, você pode acrescentar um prato para comida e uma cuia, um recipiente para colocar água, que seria um copo, algo à semelhança de um copo para você poder beber a água. E já iremos falar uma história sobre esse copo. Eles defendiam, os cínicos, aliás, deixar bem claro, que não, eu estou falando do Antístenes e do Diógenes por serem os principais, mas no texto que eu deixei nos nossos blogs, o Ser Escritor e o Comportamento Crítico, vocês vão ler que há vários outros cínicos dentro desse movimento. É um movimento que ele perdura um largo período de tempo. Então, mas os cínicos, eles defendiam a total autarquia. Aqui seria a autossuficiência moral, a independência. E aí vamos pensar no Sócrates, porque a inspiração vem lá do Sócrates. Afinal, o Sócrates foi o mestre do Antístenes. Para o Platão, que também foi discípulo de Sócrates, o Platão deu uma ênfase muito maior à parte metafísica do Sócrates. Daí o Platão ter desenvolvido o mundo das ideias, questão dos universais que está ali já em germe. Então, esse aspecto metafísico teve muita importância no filósofo Platão, que veio também lá do Sócrates. Já o Antístenes, ele há de pegar do Sócrates muita questão moral e ética. Ele vai desenvolver esse aspecto moral e ético. Não vai ter preocupação alguma com a parte metafísica, vai ignorar isso. E também a questão da ironia presente em Sócrates, a famosa ironia socrática, que vai ser exacerbada pelos cínicos, a ponto de nós temos um humor sarcástico. Os cínicos também vão se propor uma filosofia da ação. Eles não entendem que a filosofia deva ser somente contemplação ou o discurso, a fala. Não, eu sou filósofo pelo exemplo de vida que eu dou. Você me vê, você vê a vida que eu levo e você aprende me imitando, você aprende me observando. É isso que os cínicos entendiam. Então, cabia ao filósofo cínico, ele fazer, ele mostrar, ele agir, ele dar o exemplo. E nisso tem também a questão do desapego total com relação aos bens materiais, porque eles não são causa da felicidade, podem até ser causa da infelicidade. E veja bem, eu falo em escola filosófica, mas no caso dos cínicos em particular, não existe um ambiente propriamente escolar. Não, isso não tem. Com o professor, o mestre aqui, o aluno lá, um conteúdo programático, sala de aula, ou um lugar para você aprender. Não, isso não existe. Você aprende pelo exemplo, pela imitação do mestre. Eles, como eu falei ainda há pouco, menos falar e mais agir, fazer. Então o ensino dos cínicos se dá por meio da observação e do exemplo, o exemplo de vida, que tem a ver com a simplicidade, porque o modo de vida simples faz parte
ênfase dada pelo cínico a como se deve viver, tá? Adotar um modo de vida simples. A verdadeira riqueza que você pode ter, ela não está na posse de qualquer bem material, não. Não é o seu carro, não é o seu apartamento, sua casa, suas roupas. Não, isso não lhe traz felicidade. Não, não. Nem riqueza. A verdadeira riqueza está dentro de si mesmo. Tá? É dentro de si que você deve buscar a verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade. A virtude é o único caminho possível para se atingir a felicidade. Não há outro. O caminho da felicidade é a virtude. E o que nós vamos entender por virtude? Como você vai atingir esta felicidade? Olha, nesse caminho você há de percorrer o autodomínio. Você tem de dominar suas paixões, seus desejos. Você tem de se autodominar. Você manter uma indiferença total com relação aos prazeres mundanos. Rejeitar as convenções sociais. E praticar o ascetismo, que é o autocontrole. Veja bem, quando eu falo em rejeitar as convenções sociais, veja o que eu falei ainda há pouco com relação ao pudor. Mesmo coisas como urinar ou defecar, eles não se incomodavam de fazer em público. Por quê? Isso é uma convenção social. Eu vou me aproximar de quê? Da sociedade? Não, eu vou me aproximar do humano enquanto animal. Tá? O animal humano que está dentro da natureza. Eu vou ser o mais fiel possível a esse animal humano dentro da natureza. Eu não preciso de um monte de coisas para viver e ser feliz. Como o cão solto na cidade também não precisa. Eu só preciso do essencial da mesma forma que o cão solto na cidade, aquele cão vira-lata. E eu serei feliz, pois não tem nada a perder, não tem coisa alguma a perder. Eu carrego comigo tudo que eu preciso para ser feliz e virtuoso. Gente, se você está gostando, não esqueça de deixar o seu comentário no vídeo, que é muito importante para eu não ser o único a falar, para eu saber a tua opinião também. Saber se você está gostando, o que você está pensando sobre o cinismo, sobre os cínicos. Escreve aí a tua opinião, se você gosta, se você não gosta, se você entende que pode se comparar com algum momento histórico ou com o momento que a gente está vivendo hoje, tá bom? E claro, tá? Se é do seu interesse, se você gosta desse tipo de vídeo e quer ser informado sobre novos vídeos, faz a sua inscrição no canal que você vai ser informado toda semana quando tiver vídeo novo. Beleza, gente? Então vamos prosseguir. Muito importante é o desapego. O desapego a todos os bens, desapego a tudo. Tá? E a autossuficiência. Me basta a mim mesmo, não preciso de mais nada. O autodomínio, importantíssimo. Vou dominar minhas paixões, meus desejos. E a liberdade. Eu sou uma criatura livre. Daí o combate ao prazer. E também o combate ao desejo e à luxúria. Porque estes elementos, eles me escravizam. Então eu vou combater isso, eu vou evitar o prazer, o desejo, a luxúria, não. Tá? Eu vou buscar o quê? A prática da virtude. E o mais importante, tá, de tudo, veja, é praticar essa virtude, não é teorizar a virtude, não é chegar e dar uma aula sobre a virtude, não é chegar e falar sobre a virtude, não. O mais importante é a prática da virtude, é a ação, é o fazer, é o viver. Este movimento, ele vai, como todos os outros movimentos que carregam a cultura grega, que falam eventualmente dos deuses gregos, do modo de vida pagão, do modo de vida das sociedades da antiguidade, ele vai perdurar até no máximo 529 a.C., quando por ordem, decreto do imperador romano do Oriente, o Justiniano, todas as escolas de filosofia são fechadas, e aí realmente a partir de 529 não há mais espaço algum, dentro ou fora de qualquer escola, de você se assumir como um representante da cultura grega antiga. É o total predomínio, a vitória do cristianismo. Mas não pensem que o cinismo acaba. Não. O cristianismo há de absorver vários elementos do cinismo. Veja, a pobreza
vai estar presente desde Jesus, os apóstolos, as ordens mendicantes, como você tem os dominicanos, você tem os franciscanos e outros. Então, muitos dos elementos do cinismo vão ser absorvidos dentro da cultura cristã, que vai ser a grande herdeira do cinismo. Prosseguindo, o cinismo irá de negar qualquer conceito universal, tá? Como, por exemplo, o mundo das ideias. Lembra do Platão? Tem uma ideia perfeita de cada coisa? Tá? Não, isso não existe. Conceitos universais não existem. Ele só aceita a realidade do particular, tá? Do individual. E o concreto. Só isto. Tá? Só existe o que pode ser percebido pelos meus sentidos. Se eu não consigo perceber, tá, pelos meus sentidos, não existe. Simples assim. Tá? E o pensamento que há na minha cabeça, meu pensamento, ele se reduz às palavras. As palavras que você escuta agora. E que essas palavras são materiais também. Né? Então, veja, eu não vou falar de ideias válidas para todo um grupo. Não, como seria o caso dos universais, não. Cada palavra faz uma referência específica a alguma coisa concreta, individual, particular. Que é o que existe, aquilo que eu percebo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto pelos meus sentidos. E com relação à virtude ainda, eu ainda posso dizer que a virtude, ela pode ser ensinada. Isso é um ponto importante. Pode ou não pode a virtude ser ensinada? Os cínicos vão dizer que sim, a virtude pode ser ensinada e pode ser aprendida. Por onde? Pelo exemplo. Tá? Não é pela palavra. Não vou sentar com você, olha, a virtude é isso, faz isso assim, assim. Não. É pelo exemplo que você vai aprender o que é a virtude. E o caminho da virtude, tá? Ele se dá pela prática, obrigatoriamente sempre pela prática, pelo esforço pessoal, pela imitação, tá? Você vai imitar o sábio, você vai imitar aquela pessoa que é virtuosa. E o principal modelo que os cínicos adotavam para imitar, o principal modelo de virtude, era o modelo ideal era o filósofo Sócrates. Então vamos imitar a vida do filósofo Sócrates. Esse é o nosso ideal de vida. Como eu falei ainda há pouco, os cínicos, eles se propõem a serem cosmopolitas, ou seja, são cidadãos do mundo. E nessa visão, nesse cosmopolitismo, eles hão de entender que todas as pessoas são iguais. Não importa os povos, dos mais diversos e distintos povos, todos são iguais. Você, o russo, o ucraniano, o argentino, o europeu, nós todos somos iguais, porque nós todos somos humanos. Não deve haver qualquer distinção, seja de uma distinção social, por classe, por riqueza, seja pelo que for. Essas distinções são todas artificiais, são sociais. Elas não correspondem ao animal humano. Na natureza não há essas distinções. Como também os cínicos vão se opor, justamente por causa disso que eu falei, à instituição da escravidão. Que havia escravidão, mas no mundo antigo, a escravidão não era pela cor. Eu tenho uma determinada cor, eu sou escravo. Não. Você era escravo por ser prisioneiro de guerra. Tá? Então, eram outras as questões que tornavam alguém escravo. Mas eles eram contrários à escravidão, porque se todos são iguais, eu não posso ter como propriedade uma outra pessoa. Aliás, eles eram contra, inclusive, você ter propriedades. Tá? Propriedades desnecessárias, quanto mais você ser proprietário de uma outra pessoa. Não, eles eram contrários à escravidão. E eles entendiam, em particular o Diógenes, que o sábio, se caso ele tivesse filhos, esses filhos deveriam ser criados pela comunidade, pela sociedade. Ele não deveria assumir a postura de pai, não. A comunidade, a sociedade vai criar meus filhos. Como também ele entendia que o sábio não deveria se casar, não deveria constituir uma família, isso tudo só atrapalha. Não, tá? Vamos ver soltos, livres, tá? E leves, livre, leve e solto pelo mundo. Tá? Não vamos, nada de casamento, nada de família, nada de filhos. Tá?
Eventualmente a gente pode ter alguma relação sexual com uma mulher, se ela engravidar, os filhos vão ser criados por todos do grupo, tá? E tá tudo na paz, beleza? Tá? Vou contar algumas histórias para tentar ilustrar essa leveza do cinismo, que aliás, a tradição coloca que os cínicos gostavam de ensinar contando histórias. E geralmente o exemplo vinha a partir do Diógenes. Colocava o Diógenes como personagem dessas histórias e contavam alguma história. Como, por exemplo, eu falei ainda há pouco que nós todos somos iguais, não? Que não haveria distinção entre senhor e escravo. Então uma dessas histórias coloca o Diógenes olhando uma pilha de ossos. E ao ser indagado o que ele estava fazendo, ele diz que estava ossos humanos, tá? Que ele estava querendo separar, identificar os ossos do rei Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande, não? Dos ossos de pessoas normais, pessoas comuns da cidade, que não eram reis, que não eram nada, poderiam até ser escravos. Ele não estava conseguindo separar os ossos, uma pilha de ossos, que seriam do rei Filipe o Grande, rei da Macedônia, dos ossos do vulgo. Notou a crítica social? Todas essas historinhas, elas têm como elemento principal a crítica social. Como, por exemplo, o menino bebendo água. Olha, lembra que eu falei que era só ter o essencial, evitar o desnecessário? Então, dentre as poucas coisas que o Diógenes tinha, conta-se que ele tinha um copo. Algo à semelhança de um copo para você beber água, uma cuia. E certa vez ele viu um menino bebendo água assim, ó, pegando a água na mão e bebendo. Quando ele viu essa cena, ele pegou o seu copo, olhou para o copo e jogou fora. Daquele dia em diante ele passou a beber água da mesma forma que o menino. O copo era desnecessário. Tá aí também a história do Alexandre o Grande, que certa vez visita a cidade onde se encontra o Diógenes. O Alexandre foi discípulo do Aristóteles, grande filósofo Aristóteles, estudou com Aristóteles e sabia sobre a filosofia, admirava o mundo grego. Então ele chegando na cidade, ele procura o Diógenes. Aí encontra o Diógenes lá no seu barril, pegando um solzinho, né? E o Alexandre chega perto do Diógenes e lhe pergunta, tá? Grande sábio, tá? Eu sou Alexandre o Grande, tá? O que você quiser eu lhe dou, o que você deseja, você pode escolher. E o Diógenes olhou para o Alexandre e falou, olha, eu desejo que você se afaste para o lado, que você está na frente do sol, eu estou tomando meu banho de sol. Veja, historinha que diz que mesmo que seja o homem mais rico e mais poderoso da face da terra, que o Alexandre era, ele era o dono do mundo na época, não? E essa pessoa, por mais rica e por mais poderosa que ela pode ser, ela não vai ter alguma coisa que o Diógenes não tenha, porque o Diógenes tem tudo que precisa para viver. Tudo que ele precisa, ele tem. Não precisa que ninguém mais lhe dê qualquer outra coisa. E não é também independente de qualquer poderoso. Ele não deve favores a quem quer que seja. Ele tem a sua liberdade. Uma outra historinha, que você vai encontrar muito pela rede, tá? Essas histórias, às vezes, são histórias alegóricas, claro. Não quer dizer que isso realmente ocorreu, mas são fatos que são contados, né? Então, certa vez, o filósofo Platão teria, no meio de seus alunos, comentado que o homem, dá um exemplo, o que é o homem, Platão? Platão diz, o homem é um bípede sem penas. Um exemplozinho, não? Você pensa, temos duas pernas, então somos um bípede sem penas. Aí o Diógenes, ao escutar isso, ele correu atrás de um galo, depenou o galo todo, voltou lá onde estava Platão com seus alunos e gritando, Platão, eis o seu homem, jogou o galo depenado, tá, no meio do grupo. Precisa dizer que Platão e Diógenes não se davam muito bem, não? E uma outra historinha que vocês vão encontrar muito na rede, essa muito interessante,
é que eventualmente o Diógenes saía durante o dia, sol, tá? Luz do dia, ele de lanterna na mão, aquelas lanternas que você põe um fogo, não? Então saía com a lanterna na mão e ao ser indagado o que ele estava fazendo, ele dizia simplesmente, procuro um homem. Essa é pesada, não? Se você for pensar na metáfora, imagina você hoje aqui na sociedade brasileira com uma lanterna procurando um homem. Chega alguém e pergunta, o que você está fazendo? Procura um homem. Depois você pensa aí. Tá? Bem, havia várias historinhas, tá, que a tradição nos traz sobre sempre com o Diógenes como personagem principal. Todas interessantes e tentando demonstrar algum aspecto da teoria cínica. Falar nisso, já que a gente está falando na teoria cínica, na educação também, no ensino, vamos ver o que o Diógenes entende por educação dentro do cinismo. Ele pode ser resumido o que seria a educação para os cínicos. Vamos lá, de acordo com o Diógenes. A gente pode botar em 4 pontos aqui básicos, separando por grupos. Seria, tá? Ensinar prudência. Para quem? Para os jovens. Os jovens precisam ser prudentes. 2, tá? Consolo. Para quem? Para os velhos. 3, riqueza. Quem precisa de riqueza? Os pobres. E 4, tá? O ornamento, o enfeite, o ornamento. Para quem? Para os ricos. E, é claro, se você prestou atenção, você viu que muita coisa que eu falei está presente no cristianismo. O voto de pobreza, a questão da virtude, a felicidade associada a um padrão de vida, a questão do exemplo moral. Tá? Você retirando a questão de você ser contrário ao pudor social, tá? Porque eles não aceitavam essa questão do pudor social. Como eu falei, urinar, defecar, fazer sexo em praça pública, na rua, era algo comum, era uma crítica à sociedade. Então, tirando essa questão da oposição ao pudor social, e também a questão do sexo, que eles consideravam como uma coisa livre e natural, porque os animais fazem sexo, e o cristianismo, ele não viu o sexo com bons olhos. Mas, de qualquer forma, o prazer também não era visto com bons olhos pelos cínicos, o prazer pelo prazer, não. Então, houve uma influência muito forte no cristianismo dos cínicos. Você vai ver isso em Jesus, nos apóstolos, nos primeiros movimentos cristãos, naqueles que se afastavam e iam para o deserto, viver uma vida de solidão, uma vida ascética, ou mesmo depois, mais tarde, nas ordens mendicantes. Então tem uma influência muito forte sobre o cristianismo e também sobre um movimento ainda dentro da antiguidade, que é o estoicismo, que nós vamos falar daqui a mais um pouco, em outro vídeo. Então vai exercer uma forte influência também sobre o estoicismo. E este movimento, como eu falei ainda há pouco, o cinismo, os cínicos, está totalmente longe, totalmente afastado de qualquer convenção social. Ele se opõe às convenções sociais, busca um retorno à natureza, a esse homem, mulher, animal, dentro da natureza. E também se afastam do pudor social. Não, isso eu vou rejeitar. E propõe o quê? Então, um retorno à natureza, ao animal humano, livre de qualquer imposição social. Beleza? A gente vai encontrar algo semelhante depois, já chegando no romantismo com Rousseau. Inclusive temos vídeos no canal sobre Rousseau, depois você dá uma olhada. Aí esse é o cinismo, um importantíssimo movimento que, como eu deixei claro, exerceu forte influência, não somente na antiguidade, mas no cristianismo, que passou depois a se desenvolver a partir do século I depois de Cristo e até a atualidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do cinismo. Eu, particularmente, acho uma escola muito interessante. Deixa o teu comentário aí, o que você achou sobre o cinismo e onde você vê a possibilidade do cinismo existir ainda nos dias de hoje. Tá bom? E é claro,
cinismo em filosofia, cínico em filosofia, não tem nada a ver com a expressão corriqueira de cínico. Quando você fala que um político é cínico, quando você fala que isto aqui é cinismo, no sentido pejorativo. Eu espero ter deixado claro que a forma vulgar, como hoje nós usamos a palavra cínico e cinismo, não tem nada a ver com a escola de filosofia cínica, com os cínicos, com o cinismo em filosofia. Beleza, gente? Olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais.